Olá, eu sou Lígia Porchat, sócia e gestora da Athena Capital. Hoje é dia 8 de julho de 2025, vim aqui para mais um Athena Talks, para a gente conversar um pouco sobre os resultados de junho, agora do mês passado, e também falar um pouco do semestre e perspectivas nossas aqui para os mercados. Vamos começar na tela com os resultados dos nossos fundos, como a gente sempre faz. Esse foi um mês de mais estabilidade ainda para os nossos resultados, onde a gente demonstra, né, a consistência dos resultados e principalmente a baixa vol. Então, o nosso TAPIR, que é o fundo de liquidez diária, deu aí aproximadamente 101% do CDI e no semestre fechou acima de 103% do CDI. Vamos lembrar que ele é um fundo de liquidez diária, onde a gente não espera que ele dê altíssimos retornos com relação ao CDI, e sim que ele apresente sempre baixa volatilidade e retornos consistentes no tempo. E é o que a gente conseguiu atingir aí nesse primeiro semestre. O yield D30 apresentou um resultado um pouco melhor, de 103,13% do CDI, no ano se aproximando a 108% do CDI. E aí eu acho que o destaque nosso, né, de resultados para os nossos fundos foi o yield D30. É um resultado muito bom esse aproximado 108% do CDI, principalmente quando a gente considera a dificuldade mesmo nesse primeiro semestre de alocação, de falta de spreads, de escolha de ativos. A gente observa que a indústria sentiu alguns tropeços, e o que eu quero dizer com tropeços esse semestre foram alguns nomes de empresas que ou deram default ou que já apresentam dificuldade de capacidade de pagamento, renegociação de dívidas. Então a gente tem observado um aumento desses eventos na nossa indústria de crédito, e a gente aqui na Athena, mais uma vez, a gente ficou fora de qualquer evento de crédito. Então isso para nós foi resultado mesmo de um trabalho, de todo um trabalho, na verdade, eu acho que desde o início da Athena, de consistência, de trazer esse controle do risco como sempre o foco aqui das nossas reuniões, das nossas análises, dos nossos comitês, e deixando o retorno, por incrível que pareça, em segundo lugar. Não que ele não seja importante, no final do dia ele é o mais importante de tudo, mas ele tem que ser a consequência de todo esse olhar, esse objetivo nosso aqui, que é tentar ficar de fora desses casos que dão errado, para que no tempo os retornos eles sejam muito mais do que bons, sejam consistentes. Eu acho que esse é o nome do jogo. Indo para o nosso PREV XP, a gente teve um resultado quase 100% do CDI, ficou aí um pouco abaixo de 100% do CDI, foi um reflexo da abertura um pouco da NTNB, esse é um fundo que tem um pouquinho, né, bem pouco na verdade, menos de 2% do fundo, mas isso já foi suficiente para ter esse impacto, que foi uma abertura. Eu vou mostrar para vocês na sequência do slide a curva, né, eu gosto de mostrar, e esse foi o grande motivador aí do nosso prévio ficar próximo de 100% do CDI somente, mas no ano acima de 104% do CDI. Então, de novo, né, acho que é um trabalho onde nosso aqui da Athena que reflete em todos os nossos produtos essa consistência, né? Um semestre que eu diria que foi de muito sucesso. Ficamos de fora de todos os casos, eventos de problemas eventuais que ocorreram em emissões. Nós também estamos com uma carteira nesse primeiro semestre para todos os produtos, uma carteira muito consistente, com um número muito baixo de debêntures. Eu venho falando em vários Athena Talks aqui, que a gente está no low histórico de debêntures da nossa vida, né? Aqui, em todos os produtos. E a gente continua. A gente está, assim, em torno de 15% de debêntures na média, né? Uns fundos um pouquinho mais, outros menos. Mas na média, só para dar um contexto meio que conceitual de como é que a gente está enxergando. Como os spreads eles estão muito apertados, continuam, né? Já faz um ano mais ou menos essa história que acho que ninguém mais aguenta, a gente falando que não tem spread. Mas a falta de spreads fez com que a gente mudasse muito o perfil de alocação. Então a gente saiu da classe debêntures, a grande maioria, porque não está valendo a pena a gente investir em debêntures. Em vez de alongar a duration, a gente encurtou a duration, sai da classe de debêntures, aumenta LFs, principalmente FDICs. LFs, por um lado, né, ele apresenta uma segurança muito forte, a gente só tem banco de primeira linha, mais de 90% da carteira de LFs. Por outro lado, não paga muita coisa. Então é por isso que o carrego também não fica muito alto dos fundos. Mas também a gente fica de fora dos eventos de crédito eventuais, né? Que possam ocorrer.
Então a gente está com uma carteira muito sólida. E os FDICs, que além de apresentarem muita baixa volatilidade, eles ainda têm um prêmio que a gente considera saudável, né, nos FDICs que a gente atua. Lembrando que são FDICs cujo direito creditório é muito sólido, né? A gente gosta desse tipo de FDIC. A gente não costuma ir para FDICs de debêntures financeiras ou de casos muito inovadores, não porque que a gente não goste, a gente prefere ter mais histórico de produtos que são muito fora da caixa, vamos colocar assim. Então a gente tem mesmo os mais tradicionais, cota sênior, com muita subordinação, que o originador esteja na sub, a gente vai procurando mitigadores aí de risco nos nossos FDICs que nos auxiliem, né? Que nos, na nossa análise de risco, que nos dê mais segurança e conforto para a gente estar nesses FDICs. Então é isso, a gente está com duration baixa das carteiras, caixa elevado, muitas LFs, muitos FDICs e poucas debêntures. Com isso, o resumão, né, geral é que é resultado consistente, baixa volatilidade e estamos preparados para eventuais turbulências que possam ocorrer nos mercados, e é por isso que a gente seguiu aí apresentando resultados consistentes. E aí eu comento sempre do baixo carrego, né? Eu acho que isso também é importante, que ninguém aqui quer baixa rentabilidade, apesar de tudo, né? Na verdade, todo mundo sempre quer o melhor dos mundos. Eu quero alto retorno, baixa vol, pouco risco, tudo não terás. Eu sempre falo isso, mas na verdade é que apesar do baixo carrego em relação ao CDI, eu quero lembrar para vocês que nós estamos falando de uma Selic de 15, né? No ano. Então, assim, é extremamente elevada essa taxa de juros. Então, quando a gente dá um resultado 108 do CDI no IGD30, a gente está falando 8% acima de 15, pensando que se a gente está com esse carrego para frente, a gente está com um carrego de mais ou menos 110. Vamos pensar 10% acima de 15, a gente está falando de 1,5%. Então, é muita coisa, 17% ao ano. Claro, não estou falando de impostos, estou falando que é pós-imposto, mas é um retorno muito elevado se a gente for levar em conta a inflação, que na nossa cabeça ela vai vir entre 4% e 6%, e eu deixo uma banda meio larga mesmo, porque para nós importa muito pouco, em termos de alocação, o quanto vai vir a inflação, mas o meu ponto é o juro real. O juro real está muito elevado, a gente está tendo um resultado muito sólido, muito acima do juro real, com baixa vol e riscos totalmente controlados. Então, eu acho que ainda tem muito espaço para esse tipo de alocação, eu acho que no portfólio dos clientes, né? Seja para um liquidez diária, para um liquidez D30 ou para um fundo de prévia. É claro que agora falando em prévia, quero fazer aqui um parênteses, né, do semestre. Eu acho que o semestre foi marcado por uma turbulência de comportamento nos prévios, né? Por quê? Porque a gente teve toda a discussão do IOF, eu acho que impactou muito. A captação dos prévios, ela já estava prejudicada por conta de spreads, né? Mas ela vinha acontecendo, principalmente ano passado, foi muito bom para nós e para a indústria, a captação de prévio. Aí, esse ano, vem toda a história, primeiro que os spreads estavam fechando, já o pessoal fica mais cauteloso, e depois veio o IOF, e isso impactou principalmente os fundos VGBL, essa questão do IOF. Então, primeiro veio a história que acima de 50 mil ia tributar 5% na cabeça, aí depois volta atrás. Então, toda essa comunicação e passa IOF, não passa IOF, isso, apesar de não ter passado da maneira como eles queriam inicialmente, isso gera turbulência, gera tumulto e não é bom, né? Não é positivo para a indústria. E aí eu faço questão de mencionar que ainda é um bom investimento, apesar, né, de todas as tentativas aí de aumento de arrecadação por parte dos fundos previdenciários, ainda é uma boa opção aí para compor o portfólio dos clientes, principalmente porque no final das contas não passou, né, ficou a questão dos 600 mil no ano, então acho que impacta em termos percentuais a população de maneira menor mesmo, então e ainda tem o diferimento do come cotas, tem a questão sucessória, então os benefícios eles no final do dia vão continuar. Então eu acho que faz muito sentido, né, a gente considerar a alocação de fundos previdenciários para os clientes, seja por uma questão tributária, seja por uma questão de fato de facilidade sucessória. E antes de eu colocar a tela da curva, que é muito importante para a gente observar os mercados, eu vou colocar aqui o retorno dos principais índices no primeiro semestre de 2025 na tela. E olha que interessante, porque eu quero comentar, além de tudo, dos fundos de infraestrutura. A gente observa que o CDI no acumulado deu quase 6,5%, altíssimo, né? E para o IPCA, uma inflação de menos que 2,5%, hein? Então, de novo, a gente está com juro real
né, esse de fato ocorrido extremamente elevado. Mas olha os indicadores IMAB 5, IMAB e o de IDA, né, do infra, que são das debêntures isentas. Então, o IMAB 5, que são de duration 5, em torno de 6% de retorno acumulado, aí fica um pouquinho abaixo do CDI. Só que olha só o IMAB, que aí você pega a média de todos os papéis atrelados ao IPCA, né, 8,80. O que indica isso? Que teve um fechamento, né, do juro real. Quando a gente olha pensando no semestre, porque ele deu acima do CDI o resultado, né, ficou acima do carrego do CDI. E as debêntures isentas, mais ainda, né, deu um retorno aí de 10,81. Então, o que eu quero trazer aqui de destaque, né, fora o dólar, né, que a gente olha o dólar versus real, caindo aí quase 12%, acho que ninguém imaginaria isso, né? Interessante pensar no começo do ano que o dólar ia se fortalecer, você vê que previsões servem para pouca coisa, né? Macro, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que os fundos de infraestrutura, e eu venho falando isso mês após mês, nós lançamos o nosso fundo, o FIINFRA Athena, né? E no primeiro dia útil de fevereiro, o fundo completou 5 meses. Eu ainda não posso apresentar lâminas, porque é uma regra da Ambima que a gente precisa de 6 meses de resultado para poder divulgar lâmina, resultados. Mas, obviamente, como é um fundo de infraestrutura e os indicadores de infraestrutura foram muito melhores do que o CDI, então dá para a gente tirar as conclusões que a gente também foi muito bem. Então, e só que detalhe, gente, o fundo, além de ir muito bem, ele é isento de imposto de renda. Mesmo ano que vem, para novas aplicações a partir de 2026, o imposto vai ficar 5%, né, no resgate. O que a gente ainda considera? Isso, se você for olhar no relativo, ainda é muito positivo, até porque os fundos de renda fixa vão passar a ser tributados em 17,5%, vai ter a unificação. Então, a distância, na verdade, que era de 0 para 15, porque não tinha imposto nos fundos de infraestrutura. Os fundos de renda fixa tinham 15 de imposto. Agora vão ter 17,5 e os fundos de infra vão ter 5. Então, na verdade, a distância ficou 12,5, né, de pagar menos imposto, se você alocar em fundos isentos de infraestrutura, do que alocar em fundos de renda fixa. Então, a gente ainda acha que assim, uma mega oportunidade de alocação e que faz muito sentido ter na carteira. Mas isso seria uma motivação meramente tributária, o que é super legítimo e faz parte mesmo, a gente tem que levar em conta, mas a gente não pode fazer uma alocação simplesmente por conta da vantagem tributária. Se você alocar num ativo ruim, é melhor pagar imposto, né? É melhor você alocar num ativo bom e pagar imposto do que num ativo ruim que não vai te pagar. Então, é por isso que eu divido sempre a discussão em 2 caixas. A primeira questão tributária, que é super relevante. Beleza, muito legal a gente alocar num ativo que vai pagar menos imposto, ou quase nada, 5% sobre o rendimento. Legal, mas o ativo tem que ser bom. Então, os fundos de infraestrutura, a gente enxerga um potencial enorme de retorno, principalmente pelo tamanho do juro real. E aí, vou colocar na tela agora, né, já puxando o gancho para essa conversa do juro real. Olha só, na tela, NTNB, o que a gente observa? Que um ano atrás, é a linha laranja tracejada. A NTNB estava em patamares, de 6,30, 6,40, 6,50. Era esse o juro real. Como é que a gente está enxergando hoje? A gente está vendo, de curto prazo, não, né, esquece, 9,80. A gente até saiu reportagem recente no Valor sobre isso, né, do juro real de curtíssimo prazo, bater na casa dos 10%, bizarro, né, altíssimo. Mas vamos colocar da B30 para frente. Antes, um ano atrás, a gente estava falando em 6 e pouco. Agora a gente está falando de 7 a 7,5. Isso é muita diferença, né? É muito retorno, assim, na veia. Mas é claro que existe o risco do crédito. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que escolher um bom gestor, uma boa filosofia de investimento, porque no meio do caminho podem ter confusões, podem ter turbulência, pode ter não pagamento das empresas. Então, eu acho que o grande resumo é escolher bem, né, quem vai gerir essas carteiras com uma filosofia que faça sentido para cada cliente e colocar em ativos isentos, né, que não pagam imposto de renda, ou pagam menos, muito menos agora, a gente não vai mais poder falar assim, né? Pagam muito menos do que os fundos de renda fixa tradicionais. Alocar em previdência, que apesar de tudo, toda a discussão, manteve-se, né, o diferimento tributário, a questão de IOF, no final voltaram para trás na grande parte das questões, então faz muito sentido. E os fundos tradicionais de crédito privado sempre farão sentido, principalmente porque tem um retorno extremamente elevado, tem muito mais liquidez que esses outros fundos, então a gente também tem que levar em conta a liquidez quando a gente vai alocar.
Então, e por isso que eu sempre falo, gente, que na vida tudo é uma questão, né, nos investimentos, né, óbvio. Tudo é uma questão de asset allocation. Que é isso? É você pegar uma pizza e falar, bom, eu não preciso ter 100% em alguma coisa. É você, qual que é o meu percentual que eu quero ter em previdência? Qual que é o meu percentual que eu quero ter em ações? Em fundo de liquidez diária, para uma emergência? O fundo de liquidez D30, que vai poder me dar um retorno melhor, mas vai pagar imposto. Agora eu vou para infraestrutura. Putz, só que infraestrutura, normalmente a duration desses fundos são mais longas, então tem mais vol. Legal, tem mais vol. Então, qual que é a minha parcela que eu aceito de mais volatilidade? Porém, isenção, ou agora não mais isenção, mas imposto pequenininho. E assim por diante, né? Ou private equity, e assim a gente vai seguindo, isso se chama asset allocation. Eu acho que tem espaço dentro do nosso universo aqui de investimentos para muito fundo bom, muito ativo bom, dá para compor uma carteira muito bacana. É claro que a gente, como cidadão, torce para que esse juro real caia, porque no final do dia o que vai fazer o país andar para frente é uma taxa de juros mais baixa, mas enquanto ela não vem, enquanto isso não acontece, a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho, que é alocar da melhor maneira possível, e principalmente sem tropeços, e tentar trazer uma baixa volatilidade para os fundos de renda fixa. E aí, nesse sentido, eu acho que a Athena a gente vem fazendo um trabalho consistente e a gente está muito satisfeito com esse primeiro semestre, pessoal. A gente tem a consciência que não é um trabalho pontual, é um trabalho contínuo de busca por ativos, resultados sólidos, consistentes, baixa vol, retornos satisfatórios. E a gente está muito animado aí para o que está por vir no segundo semestre. Vamos continuar trabalhando bastante. E qualquer coisa, vocês já sabem, podem nos procurar, venham até aqui tomar um café com a gente, vamos bater um papo. E é isso, pessoal. Até a próxima, a gente se vê.